no pedido de vistas que ocorreu hoje, realmente pegou, né? Foi um pedido altamente inesperado por uma série de razões. A primeira é que o edital do 5G está na Anatel desde outubro de 2019. Foi aprovado pelos 5 votos dos 5 conselheiros na Anatel. Depois foi para o TCU. Foi aprovado por 7-1 no TCU. E o TCU fez algumas recomendações, não determinações. E normalmente, quando volta o processo para a Anatel, eles vão se debruçar em cima do que foi falado no TCU, não em temas que já tinha sido debatido exaustivamente dentro da própria Anatel e com os votos dos 5 conselheiros. Então, nós, desde quando o TCU votou e retornou o processo para a Anatel, nós nos colocamos à disposição, o Ministério das Comunicações, o secretário Arthur e eu, para conversar com qualquer conselheiro ou com qualquer equipe técnica, para que a gente pudesse tirar qualquer dúvida e pudesse responder qualquer questionamento. Eu fiz isso pedi para o secretário Arthur falar para todos os gabinetes, porque a gente sabe da importância que tem o 5G para o país. Nós temos um desafio muito grande, não é um projeto de governo, o 5G. Os países começaram a implementar anos atrás. Nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias na semana para implementar o 5G. Fizemos várias viagens, fizemos várias reuniões. Praticamente o dia a dia do Ministério é tomado por causa do 5G. E nas nossas contas, estamos falando de um projeto que vai ter 1,2 trilhão de dólares nos próximos anos para o Brasil, que representa 2,8 bi por mês de prejuízo, caso a gente demore a implementar. Portanto, um pedido de vistas desse representa em torno de 100 milhões de reais por dia. Então, esperamos que os conselheiros, o conselheiro sabe da importância desse tema para o país e que já entramos em contato com ele, que estamos aguardando as perguntas, os questionamentos que poderiam terem sido feitos antes da votação, que nós já teríamos respondido, e salientando que o ministro Haroldo Cedrais pediu vistas no TCU. Foi votado, devido à importância do projeto, o pedido de vistas em 7 dias. E nenhuma pergunta, nenhum questionamento foi feito pelo ministro Cedrais do TCU para o Ministério, porque o Ministério das Comunicações já respondeu todos os questionamentos exaustivamente. Então, eu espero que as perguntas venham e que elas sejam pertinentes, não do que foi feito ao longo do tempo que passou no TCU, mas as perguntas em cima dos votos dos ministros, que foi votado e aprovado com maioria de 7-1. Então, caso tenha algum tipo de dúvida ou questionamento em cima disso, responderemos em 24 horas, porque nós sabemos da importância que tem esse leilão. E não iremos perder o prazo do leilão. Se o pedido de vistas for retornar em 1 semana ou 10 dias, pelo que eu vi no voto de hoje, se fosse votado hoje, o leilão seria dia 14 de outubro, daqui a 15 dias. Então, se o pedido de vista demorar 7 dias, vai demorar 7 dias ou 14 dias a mais. Então, a expectativa é que nós tenhamos o mais rápido possível, porque o Brasil clama pelo 5G, porque nós não podemos perder essa oportunidade. O agro precisa de 5G, as indústrias precisam de 5G, todos os setores produtivos do Brasil precisam de 5G, da internet das coisas, as 8.000 localidades que receberão a internet precisam de 5G,
E a gente que está aqui em Brasília, todo mundo conectado com o celular na mão, tem 40 milhões de brasileiros sem um celular, sem conexão, sem saber o que está acontecendo aqui nessa sala. Por isso eu peço e clamo, um apelo que eu faço ao relator, que envie o mais rápido possível, para que a gente responda o mais rápido possível, para que a gente possa ter logo a votação do 5G. Convidamos o senhor Fábio Murakawa, do Valor. Ministro, só para deixar claro, então, o senhor mantém o prazo que o senhor havia estipulado, né, a previsão de promover o leilão em meados de outubro, e também essa questão de ter, acho que são 22 capitais, né, cobertas com o 5G até meados do ano que vem? Essa é uma pergunta. E a outra, se o senhor acha que pode ter alguma motivação política ou alguma coisa que não seja técnica quando um ministro pede vista de uma maneira tão inesperada? Primeiro, oi Fábio, como eu falei, no dia o leilão será, após aprovado no TCU, como está no voto, seria publicado e o leilão aconteceria 30 dias depois. Hoje é dia 13, seria o dia 14, porque o dia 12 é um feriado, outubro, dia 13 era na quarta e seria na quinta-feira, como estava no voto. Pelo que eu estava sabendo, as informações, os outros 4 ministros já estavam prontos para votar, estão com os votos prontos, e eles tinham divergência em um tema, e esse tema seria votado entre eles, nas quais o Ministério não debate, nem opina em relação ao voto do relator, a voto dos conselheiros. Os votos deles são legítimos de cada um. O que a gente faz é dar as normas, as instruções, as referências técnicas, o que o Ministério das Comunicações está apto a fazer com celeridade, e também esperamos celeridade, porque, como eu disse, não é um projeto de governo. Com o prazo de 14 de outubro, como eu falei, quiseram votar hoje para que o pedido de vista fosse no dia 21. Ele disse que não queria estipular o dia, mas que encaminharia hoje as perguntas e que, se tivesse a resposta logo, ele mesmo marcaria, pediria a extraordinária. Tem uma reunião ordinária no dia 30 de outubro, que eu acho que é um prazo de 17 dias, né? Quase o triplo do prazo que o TCU deu para os 8 ministros, e sabendo que esse leilão ficou quase 10 vezes mais tempo na Anatel do que no TCU, com os próprios conselheiros, eles sabem de qual é salteado cada ponto desse leilão. E quanto em relação às obrigações, elas serão mantidas, até porque todas as operadoras e as empresas estão prontas para, no day after do leilão, já começarem a implementação no país. E em relação a se tem outro tipo de motivação, não quero jamais fazer juízo de valor em relação a isso, até porque nós não acreditamos, né, que ninguém possa estar atendendo alguma operadora ou alguma empresa de radiodifusão de nenhum ramo, porque isso seria crime. E aqui nós estamos atendendo o interesse do país. E eu tenho total confiança em todos os conselheiros, e eu tenho certeza que são dúvidas técnicas que nós rapidamente conseguiremos responder para que a gente tenha um leilão. Tem mais uma? Pode. Só uma questão aqui, que parece que o que tem sido dito lá no TCU é que pode haver punições caso se mantenha essa questão aí de colocar a rede privada
né, e o programa de conexão da Amazônia como contrapartida. Isso é verdade? Isso é uma questão que está travando o leilão? Isso já foi deliberado, Fábio, no TCU foi aprovado. Tanto o Norte Conectado, que vai levar a internet para 10 milhões de pessoas na região norte, como a rede privativa. Foi aprovado no pleno do TCU. O que houve foi alguns integrantes da área técnica que tiveram posições divergentes que foram vencidos pelos votos dos ministros. A gente não pode agora retornar nem não acatar os votos dos ministros. As áreas técnicas, eles elaboram pareceres, eles falam com os ministros, eles dão suporte técnico, mas quem vota são os ministros. Nós temos um voto lá consolidado de 7-1. Como eu falei, eu não irei responder nada, absolutamente nada, de que não tenha já sido votado na Anatel e sido votado no TCU. Todos os pontos que já foram vencidos pelos ministros do TCU, o Ministério das Comunicações considera 100% vencido e nós não iremos debater mais nenhum ponto que já foi debatido no TCU. Deixando claro, portanto, Norte Conectado e rede privativa, não cabe mais nenhum tipo de questionamento em relação a isso. Convidamos a senhora Luana Brasil, do portal O Tempo. Boa tarde, ministro. Boa noite, ministro. Eu gostaria só de reforçar e que o senhor explicasse um pouco melhor também qual foi exatamente o ponto que motivou o pedido de vistas do conselheiro Moisés Moreira. Não tenho como responder. Só ele pode responder. Convidamos o senhor... Até porque, Luana, como eu disse, eu me coloquei à disposição, o Ministério, ao conselheiro antes, para que enviasse qualquer tipo de questionamento, pergunta, já para que a gente pudesse evitar, né, ganhar tempo, que o Brasil pudesse ganhar tempo para ter logo as conexões que precisamos de 5G, a internet que nós iremos levar com as obrigações. O leilão não é arrecadatório, onde quase 40 bilhões de reais serão investidos no país em telecomunicações. Então, tudo isso a gente se antecipou. Então, eu não terei na minha conta nenhum dia de atraso por causa da implementação do 5G. Isso não terei. Convidamos o senhor Eric Mota, da Band. Boa noite, ministro. Boa noite, secretário. Referente ao valor que o senhor falou que o Brasil tem de prejuízo a cada dia que deixa de implementar o 5G. O senhor falou em 100 milhões. O senhor conseguiria detalhar um pouco para a gente como que se dá esse prejuízo, como que se chegou nesse valor total? Obrigado. Esse valor já foi divulgado, né, pela imprensa. É um valor que decorre de estudos realizados por pesquisadores da Universidade de Colômbia para vários países latino-americanos do impacto econômico do 5G. Né? Então, o impacto econômico do 5G no Brasil é de tal monta que cada mês de atraso implica uma perda econômica, de maneira geral, de 2 bilhões e 800 milhões de reais, sem falar na perda social de ter milhões de pessoas sem acesso à internet por mais tempo. Então, a fonte é essa. Eu posso, inclusive, compartilhar depois, particularmente, o estudo no qual esse número é mencionado. E sem falar em todos os investimentos indiretos que o 5G traz, né? E sem falar que o país que sai na frente com a tecnologia, ele tem um ganho muito maior em relação aos outros competidores. Então, tem muito mais coisa envolvida com esse atraso do que propriamente apenas esse prejuízo, né? Deixar de ter essa receita. Nós estamos lutando, por exemplo, para ultrapassar o Chile, que saiu na nossa frente, estávamos atrasados, e hoje nós temos a condição de colocar o 5G e ser o primeiro país da América Latina. Então, eu não queria nunca imaginar que pudesse ter algo, né, que não fosse em prol do país. Como eu falei, o 5G vai ajudar muito os brasileiros. Os governos vão passar, vou ficar pouquíssimo tempo como ministro, aqui todos nós somos passageiros, são cargos que a gente passa por um tempo e depois não fica mais, mas as entregas são para sempre.
para a população. E eu assumi o ministério com a missão de entregar o 5G no Brasil e levar a conexão para quem não tem. Por isso que cada dia que a gente perde isso me incomoda demais. Então, eu quero me colocar à disposição do conselheiro, já me coloquei, do conselheiro Moisés, para que a gente possa rapidamente poder vencer todas as dúvidas que ele venha a ter. Convidamos a senhora Cláudia Gonçalves, da Record TV. Boa noite, ministro. Boa noite, conselheiro. Eu só queria confirmar. Então, prejuízo diário é de 100 milhões de reais. E também perguntar ao senhor com relação às operadoras, né, que vendem a figura do 5G, que ainda no Brasil não funciona propriamente, né? Esse pedido de vista significa o quê para o consumidor também que pensa, acredita estar tendo esse serviço hoje já? Obrigada. Eu já fiz vários apelos às operadoras para que eles não confundissem a cabeça do cliente. O 5G que tem no nosso celular hoje, aqui em Brasília, ele tem uma velocidade menor que o 4G. Ele não é 5G. É um 5G fake. Não é o 5G que teremos com o leilão. Até porque não tem as faixas de frequência ainda. Não existe ainda o 5G funcionando no Brasil, apenas em pilotos que nós temos em algumas fazendas. Então, como esse assunto vem sido falado várias vezes, e a população às vezes olha o 5G no celular e não consegue completar uma ligação, não consegue baixar um vídeo, isso faz com que eles se confundam. Por isso, tanto na Europa como nos Estados Unidos, eles derrubaram isso. E aqui no Brasil, não foi por nossa iniciativa, mas foi a Senacom. Ele já começou a aplicar multas em relação a isso, porque isso tem feito com que as pessoas achem que já tem um 5G que não tem. Então, se colocar ali, sei lá, 4,5, 4 ponto alguma coisa, mas para deixar claro que é um teste que estão fazendo e que, quero reforçar aqui, o 5G que está no telefone tem uma velocidade menor que o 4G e não é nem de perto o 5G, que terá uma velocidade quase 100 vezes maior do que o 4G. O repórter Samuel Possebon, do veículo Teletime, enviou a seguinte pergunta. O Ministério das Comunicações pretende dar alguma diretriz oficial no sentido de que se permita a antecipação do início do 5G para menos de 300 dias previstos no edital e em que condições o Ministério considera razoáveis para que isso aconteça? O TCU já fez essa recomendação, Samuel. Está no voto dos ministros do TCU, no acórdão, que o próprio TCU pede de que seja antecipado a implementação do 5G.